Jornada do cliente. Se você quer falar de ROI de verdade, você precisa olhar para isso aqui. Essa é a verdade. Jornada do cliente é acompanhar o cliente, o lead, de ponta a ponta. Desde o momento que ele te conhece, até ele converter e até você fidelizar ele depois. Porque a jornada dele não acaba quando ele compra. É aí que começa, entendeu? Aí que a brincadeira toda começa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, vamos lá. Pra gente começar a entender sobre jornada do cliente, tem um assunto que eu gosto muito de trazer, que eu falo que é a anatomia do funil quebrado. A gente fala tanto de funil, né, sobre estruturar funis, e funis nada mais é do que o que significa estruturar um funil. É você olhar o lead de ponta a ponta, olhar todos os passos dele. Então, primeiro ele interage com um anúncio seu, depois ele vai para uma landing page, depois ele vai para converte nessa landing page. Depois, se a gente está falando de um lançamento, ele recebe depois de um período das aulas. Aí ele vai para a landing page dessas aulas. Aí ele assiste essas aulas. Depois ele recebe uma oferta. Depois que ele recebe uma oferta, ele pode comprar ou não comprar. Se ele comprar, ele vai receber toda a estruturação e o pós-venda ali para acessar o produto. Se ele não comprar, ele depois vai receber um upsell, por exemplo. E quando ele compra, ele ainda recebe um click upsell direto. Esse é todo o caminho que o seu lead está percorrendo numa estrutura de lançamento. E você pode fazer a mesma coisa para um e-commerce, enfim. Você precisa acompanhar a jornada do que ele está acontecendo. Mas aí tem pontos nessa jornada que quebram, que a experiência dele fica ruim. E aí eu vou trazer alguns detalhes aqui para você ficar de olho quando você estiver estruturando a jornada do seu cliente. Quando você estiver olhando essa jornada, né, esse funil dele. Dentro do tráfego, acho que a primeira coisa, métricas desalinhadas com a realidade. Como assim? Por exemplo, o gerenciador de anúncios está apontando que você teve 10 conversas iniciadas, mas na verdade você teve 2, se você está falando de uma campanha de mensagem. No gerenciador de anúncios está falando que teve 700 leads, mas na verdade você teve 200. Então, as métricas não estão, de fato, dentro do gerenciador, espelhando o que está acontecendo de verdade. Então, você tem um problema grave de traqueamento. E aí que você vai precisar focar em melhorar, porque o que está sendo apontado no gerenciador precisa ser igual à realidade, muito próximo da realidade. Nunca vai ser 100% igual, mas muito próximo da realidade. Porque aí você vai poder confiar nos dados que estão aparecendo ali. Isso vai te ajudar na otimização das campanhas e vai te ajudar a entregar mais dados para o gerenciador de anúncios para que o Meta te ajude a otimizar suas campanhas também. Meta, Google, enfim, tá? A landing page. A experiência é confusa, tá? Então, a landing page não carrega. Ou, tipo, muita informação. Ou se você tá falando, né, do próprio e-commerce, por exemplo, uma experiência quebrada de e-commerce. Você não ter foto de produto, entendeu? Foto de produto dentro de um contexto. Então, você coloca lá a camiseta, mas você não coloca a camiseta dentro de uma modelo. Ou se você, por exemplo, vende joia, você põe lá a joia, mas não coloca ela no contexto que pode ser utilizado. Ambientar o seu produto é extremamente importante. A pessoa não encontra os produtos, a categoria tá bagunçada. Enfim, essa experiência que normalmente quem olha isso é CRO, normalmente em e-commerce é bem quebrada. Eu sempre olho porque a gente consegue otimizar muito os resultados, tá? Então isso é bem importante. Quando a gente tá falando de captura de leads, os formulários estão complicados, ineficientes, tem muitas etapas, as pessoas dropam no meio desse formulário, ou o formulário não carrega, ou o formulário é confuso mesmo, assim. Ele não explica para você o que você precisa preencher, o porquê que você tá preenchendo aquilo, para onde você tá dando opt-in, tá? Então, captura de leads acaba tendo muito esse problema. Esses são os problemas e questões que você precisa olhar. Ou depois que a pessoa preenche não vai para lugar nenhum, fica ali, ela, será que eu preenchi? Será que eu não preenchi? Sabe, é bem importante você pensar nessa experiência aqui dentro da pessoa. Eu vou até ajustar depois aqui landing page / site, né, no geral. Dentro da etapa de nutrição. Então, depois que você recebeu um lead ou depois que ele converteu, né, em algum produto e tudo mais, não tem uma comunicação, não tem uma nutrição. Só que, ou inadequada, então, isso é muito genérica. Aqui é muito importante que você segmente, que é o tema da nossa próxima aula, já dando spoiler. Que você fale especificamente com a dor daquela pessoa, tá bom? E na conversão, o checkout não é seguro, sabe, é confuso. Você acaba tendo um antifraude muito rígido, muitas falhas transacionais. Enfim, dentro da conversão você também tem algumas etapas que quebram. E depois no fluxo de pós-venda é você não ter acompanhamento adequado, tá bom? Para esse pós-venda, que é depois que a pessoa converte. E aí, assim, cada rachadura aqui é dinheiro desperdiçado. E eu trouxe para vocês os principais pontos que eu sempre olho e sempre observo. E aí, como que a gente vai, então, agora estruturar essa jornada do cliente? Como que a gente vai acompanhar essa jornada do cliente? A gente precisa entender, antes de mais nada, qual que é essa jornada mínima ideal
ideal. O que acontece, assim? O que é o mínimo que você precisa ter para que as suas campanhas tenham resultado? Então, primeira coisa, no tráfego, ele vai estar direcionando para uma landing page otimizada, a oferta vai estar clara, se for e-commerce bem estruturado. Se você não tiver isso, você está desperdiçando dinheiro no tráfego. Depois, se a gente está falando de captura de leads, ou se a gente já estiver levando para uma venda direta, pesquisa. Pesquisa precisa ser logo depois que a pessoa entrou dentro da sua jornada, tá bom? Porque a gente vai enriquecer a base, a gente já vai conseguir dados dela. Seja uma compra aqui, seja aquisição de leads. Não importa, você vai rodar pesquisa para os dois momentos. Depois dessa pesquisa, a gente vem para uma sequência aqui de comunicações automáticas para nutrir esse lead de acordo com a pesquisa. De novo, não importa se é compra, se ele veio daqui para uma compra ou se ele veio para uma captura de lead. A gente vai ter pesquisa sempre, tá? A diferença é que para compra a gente pode fazer uma pesquisa um pouquinho mais longa. Para aquisição de lead, a pesquisa precisa ser algo mais curta. E dentro do processo de conversão, depois a gente vai trabalhar para vender de novo, se a gente veio de uma funil de compra, ou a gente vai trabalhar para de fato converter esse lead, tá bom? E de novo, aqui cada etapa sim, precisa rodar redondinho, precisa funcionar para que você otimize ao máximo o seu investimento. Eu quero mostrar agora na prática funil de newsletter para vocês, só para vocês verem como isso funciona para qualquer coisa e que a gente já roda bem essa newsletter e a gente já otimizou bem ela, a gente já consegue fazer oferta assim que ela compra. Então aqui, landing page para captura de lead, ela vem para newsletter, ela se inscreve aqui e ela já cai numa página que tem uma pesquisa. E aqui é bem importante vocês verem que eu estou passando os parâmetros aqui desse lead na URL, porque isso é bem importante para pesquisa. Na pesquisa a gente pergunta a idade dele, do bebê, são 3 perguntas que pra gente são classificatórias, são eliminatórias e a gente desenha lead score, tudo em cima disso aqui, tá? A gente escolheu as 3 melhores, porque é uma captura de lead muito rápida, sabe? Então, aqui mais de uma ela pode escolher. Enviar dados. E aí, assim, é bem importante aqui aquilo que eu falei, se for uma compra direta, ele vai ter pesquisa um pouco mais longa. Se não, a pesquisa precisa ser um pouco mais rápida. E aqui a gente já vem fazendo uma oferta, tá bom? Essa página demora um pouquinho para carregar, porque é para a pessoa ver o vídeo, né, com calma e tudo mais. Mas aí, assim, em uns minutinhos, depois do tempo que ela tá no vídeo, ela vai carregar aqui e vai ter uma oferta direta para um produto que faz muita conexão com a newsletter. Tá? Deixa eu abri aqui a página no WordPress que fica um pouco mais fácil. A gente vem vindo aqui com o restante da página, né? Tem algumas coisas ocultas, oferta e pronto. Gente, simples assim dentro de um funil de newsletter. Vocês viram? E aí eu vou receber depois disso sequências de e-mail, tanto a newsletter semanalmente, quanto eu vou receber uma sequência de e-mail focada no público lá, dependendo da idade que eu coloquei do meu bebê. E aí eu tenho sequências específicas que também nutrem e levam para conversão. Então toda jornada que você desenha tem que ter esse básico, esse mínimo para que você consiga converter. Vou mostrar agora uma jornada que a gente tem de compra, que existe essa mesma estrutura. E aí pode ser no e-commerce, porque vocês vão entender como funciona. Aqui a gente muda um pouquinho. Vou abrir um e-commerce aqui. Se você comprar aqui nesse e-commerce, então você vai ter todo o... Enfim, ele está estruturado e eu quero primeiro mostrar algumas questõezinhas. Então, ó, frente do e-commerce já tem banner com, enfim, atualizado, bonito, né? Então a gente trabalha muito isso aqui. Banner também com CTA. A home aqui do nosso e-commerce, ele vem com questões aqui dos mais vendidos, vem com algumas personalizações aqui e depois a gente tem vídeo na página para que a pessoa tenha uma experiência melhor. Então aqui ó, vídeo bonitinho na página. Depois ele vem aqui para pedidos especiais e aí, enfim, uma página bem estruturada. Todas as joias são ambientadas, aparecem na mão, tá, da pessoa. A gente faz essa ambientação aqui, ó, colocando como que seria. Tem depoimento para gerar prova social, tá? Integra aqui com o Instagram, trazendo mais fotos. E aí vem aqui os bônus e tudo mais. Então, isso aqui é a experiência que eu falo para vocês a gente melhorar. Vou entrar aqui dentro de um produto. E aí aqui dentro do produto também a gente mostra toda a experiência de compra, tá? Uma coisa que é legal se vocês conseguirem colocar experiência com video commerce também, sabe? Ajuda bastante. Aí vem notas, vem todas as informações. Aqui ó, o vídeo do produto.
todas elas trazem vídeo do produto, tá? E aí você pode vir direto aqui pro carrinho, personalizar e adicionar o produto no seu carrinho. Então a gente vai entrar aqui dentro do carrinho. Você pode seguir, é uma compra de um checkout, de um e-commerce normal. Então a gente tem todos esses pontos aqui só que a gente se preocupa. E aí a gente vai poder, logo depois da compra, a gente também manda uma pesquisa para esse lead, porque a gente já conhece ele e a gente vai conseguir fazer pós-venda melhor. Então a gente segue essa mesma estrutura que eu mostrei aqui para vocês. Essa mesma estrutura aqui, tráfego levando para um site otimizado, pesquisa logo depois da compra, tem sequência de nutrição e aí a gente vem para um processo de conversão, só que agora é uma recompra. A gente vai trazer a pessoa para perto para fazer uma recompra, para que ela possa virar um embaixador da marca. Então, você viu? Essa mesma estrutura para um e-commerce, para um funil de newsletter, funciona para infoproduto. Esses são os pilares básicos. Vamos seguir aqui em frente, porque eu já mostrei algumas questões, né, como que a gente pode otimizar. E aí, ponto-chave aqui, como que você vai entender esse caminho do lead? Eu sempre falo que você precisa ter dois caminhos, você precisa ter um micro, então essa campanha aqui, qual que é a identificação dela e qual que é o funil aqui dessa newsletter, e você precisa entender a jornada macro. Agora eu tô falando para vocês do micro, nesse caminhozinho aqui que ele vai seguir. E aí, como que você funciona? Primeiro você mapeia todos os pontos de contato dessa pessoa como se você fosse o lead. Então, onde o lead caiu depois que ele clicou no anúncio? O que aconteceu nos 15 minutos depois? Qual foi a próxima comunicação enviada para ele? Então, identificação desses pontos de contato. Aí você vai fazer uma visualização. E para isso, eu normalmente crio um mapa bem visual mesmo. Eu uso muito o Funnelytics, vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, entrei aqui no Funnelytics e aí é isso que eu tô falando. A gente desenha as jornadas micros aqui. Então, por exemplo, quando a pessoa abandona um carrinho, o que acontece com ela? Tá aqui, entendeu? E sim, gente, essa é a nossa jornada de abandono de carrinho, porque a gente faz toda uma verificação se a pessoa já tem cupom, sabe? A gente vem bem personalizado. Ah, tem esse cupom, recebe essa mensagem. Tem outro cupom, recebe outra mensagem. Porque a gente vê o benefício que ela já tem para dar um benefício melhor, para ela converter, e a gente vai quebrando toda a objeção aqui, da pessoa. Então, se a pessoa, dentro da jornada aqui que aqui é pra gente definir RFM, que é uma segmentação que eu vou explicar pra vocês na próxima aula. Mas aqui, upsell e cross-sell. Se ela comprou, tudo que a gente faz pra fazer um upsell depois que ela compra. Mesma coisa assim que ela compra, a gente faz toda a parte de envio de pesquisa para que a gente consiga segmentar esse lead. Então, essa é uma visão de jornada micro. Tá. Depois disso, você faz análise e aí você analisa todos os pontos ali dentro dessa jornada micro e otimiza. E é bem importante você fazer isso recorrentemente, tá? Para que você consiga realmente melhorar. Eu quero já deixar uma atividade aqui para você. Eu quero que você pegue uma campanha só que você esteja rodando e faça essa jornada. Como que você vai fazer ela? Você vai fingir que é o cliente. Clica no seu anúncio, vai para a página, vê o que está acontecendo, vê o que ele recebe e aí você vai conseguir mapear e entender o que você pode melhorar. E entenda isso, você precisa se comunicar. Você precisa mandar e-mail, precisa mandar WhatsApp, precisa entender tudo o que está acontecendo com ele ao longo dessa jornada, tá bom? Tá, Gabs, e a jornada macro? A jornada macro é uma jornada que a gente vai olhar o todo do cliente. A gente vai entender todos os pontos de contato, o ICP dessa pessoa, se a gente está se comunicando com ela, tá? E para fazer essa jornada macro, eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. É um Typebot, ele é longo, ele é extenso, mas eu quero que você responda em detalhes, porque a gente vai olhar todos os pontos de contato macro do seu cliente. A gente vai mapear desde a aquisição até a fidelização. E você vai mandar áudios para te ajudar aí nesse processo. Então, só para se inscrever, você pode mandar áudios para esse link aqui, respondendo todas as perguntas-chave. Então, você faz isso agora. E aí, você vai conseguir identificar lacunas e pontos de melhoria. É isso, gente. Você vai ter uma revelação quando você conseguir fazer isso. Comece do macro, vá para o micro. Esse Typebot é longo, mas ainda assim ele vai ser bem importante para que você consiga ter um resultado palpável no final aí desses nossos dias, para que você consiga entender aonde estão os seus gargalos e o que você pode melhorar agora. Bom, é isso. Agora eu espero vocês na próxima aula. Já dei vários spoilers. Lá a gente vai falar sobre segmentação, porque você acha que é só no gerenciador de anúncios que a gente segmenta? Não. Segmentação é a base de um CRM bem estruturado. E te espero na próxima aula.